Essa é a parte 3 da história do jornalista que foi filmar Chico Xavier como charlatão. Se você não viu as partes anteriores, vai lá primeiro. O link está na descrição. E antes de continuar, essa é uma história inspirada em relatos reais do espiritismo brasileiro. Os nomes são ficcionais, mas o espírito dela é verdadeiro. Marcelo Fonseca ficou parado. O voluntário tinha acabado de repetir o recado de Chico. Diz para ele que o pai dele não foi embora porque não queria ficar. Foi embora porque não sabia ficar. E que isso é diferente. Seu Dirceu estava ao lado de Marcelo e disse depois que nos 20 anos que conhecia o amigo, nunca tinha visto aquele silêncio. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o silêncio de quem levou um soco num lugar que não sabia que podia doer. Porque existe uma diferença enorme entre um pai que não quis ficar e um pai que não sabia ficar. Um é abandono, o outro é incapacidade. E Marcelo Fonseca tinha passado 32 anos com a explicação errada. 32 anos construindo a vida inteira sobre uma premissa que talvez não fosse verdadeira. Se o pai tinha ido embora porque não queria, então Marcelo não tinha sido suficiente. Não tinha sido bom o suficiente, interessante o suficiente, digno o suficiente de ser motivo para ficar. Essa era a ferida real. Não era a raiva, não era a falta, não era a ausência. Era a pergunta que fica quando alguém vai embora sem explicar. Será que fui eu? E agora um homem que nunca tinha visto Marcelo na vida estava dizendo que não era isso, que o pai não foi embora porque não queria. Foi porque não sabia. O voluntário não disse mais nada, apenas fez um gesto sutil, um gesto de quem abre o caminho, e voltou para dentro. Seu Dirceu olhou para Marcelo. Marcelo olhou para a porta e entrou. O centro espírita era menor por dentro do que parecia por fora. Paredes caiadas de branco, uma mancha de umidade num canto do teto, bancos de madeira encostados nas paredes. Cheiro de vela e de alfazema. Uma imagem de Jesus numa prateleira. Era tudo tão simples que Marcelo ficou parado por um segundo. Porque um homem que passa a vida investigando fraudes aprende a reconhecer os sinais do teatro, os cenários montados, os detalhes calculados para criar credibilidade. Ali não tinha nada disso. Ali tinha uma sala que parecia a sala da casa da avó de alguém. E no fundo dessa sala, Chico Xavier, sentado numa cadeira de madeira simples, atrás de uma mesa coberta com uma toalha branca. Os óculos de lente fundo de garrafa, o terno surrado ligeiramente grande para o corpo, as mãos cruzadas sobre o caderno fechado, a cabeça levemente inclinada, como sempre, como quem está ouvindo algo que mais ninguém na sala consegue ouvir. Marcelo se aproximou, sentou na cadeira que estava do outro lado da mesa. E Chico, sem levantar a cabeça de imediato, disse com aquela voz baixa e mansa: "O senhor demorou. Eu achei que fosse demorar mais." Era uma frase simples, mas para Marcelo, que tinha passado a noite inteira lutando consigo mesmo sobre se voltava ou não, aquela frase tinha o tamanho de uma confissão. Chico sabia que ele ia voltar. Sabia desde quando? Desde o dia anterior, quando eles tinham saído sem falar com ele? Desde quando Marcelo tinha chegado em Uberaba? Desde antes? Marcelo não perguntou. Abriu o bloco de notas por hábito profissional. Então fez uma coisa que nunca tinha feito numa entrevista na vida. Fechou o bloco e colocou ele debaixo da cadeira. Chico levantou os olhos. Olhou para Marcelo com aquele olhar que as pessoas que conheciam Chico descreviam sempre da mesma forma. Como o olhar de alguém que já viu o final da história e está esperando você chegar lá.
O senhor recebeu o recado, disse Chico. Não era uma pergunta. Recebi, disse Marcelo. O senhor acredita no que estava no recado? Marcelo ficou em silêncio por um momento. E então disse uma coisa que seu Dirceu, que estava ouvindo da porta, nunca esqueceu. Eu não sei se acredito, disse Marcelo. Mas eu preciso saber de onde veio. Chico assentiu devagar, como quem reconhece uma resposta honesta. Veio do seu pai, disse ele. Simples assim. Ele está aqui. Esteve aqui desde que o senhor chegou em Uberaba. Antes até. Marcelo olhou para o espaço ao lado de Chico. O espaço vazio. A cadeira que não tinha ninguém. O senhor quer falar com ele? Disse Chico. E Marcelo, o jornalista investigativo, o cético metodicamente construído ao longo de décadas, o homem que tinha vindo a Uberaba para provar uma fraude, disse que sim. Sim. Com aquela voz de uma sílaba que algumas vezes carrega mais peso do que uma página inteira. Agora presta atenção. Porque é aqui que o outro lado que eu prometi na parte 2 começa a aparecer. Chico abriu o caderno, pegou a caneta, fechou os olhos. E a mão começou a se mover. Seu Dirceu, que estava na porta, disse que ficou olhando para o relógio sem querer. Marcou quanto tempo durou. 4 minutos e 17 segundos. 4 minutos. Para escrever o que 32 anos não tinham conseguido responder. A letra era diferente da letra de Chico. Mais larga, mais inclinada, com um jeito específico de fazer o G minúsculo que parecia de outra época, de outra mão, de outro mundo. Mas era uma escrita que Marcelo reconheceu. Não porque tivesse visto muitas vezes, porque tinha visto uma vez. Em 1947, numa folha de papel de carta que a mãe tinha guardado numa caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa. A única carta que o pai tinha escrito antes de ir embora. Uma carta que a mãe nunca tinha mostrado para Marcelo quando ele era criança. Que Marcelo só encontrou depois que a mãe morreu, em 1969, quando esvaziou o apartamento. Uma carta que Marcelo leu uma única vez e guardou de volta na caixa, e nunca mais abriu. Porque às vezes, a dor de entender é maior do que a dor de não saber. E essa carta, esse jeito específico de fazer o G minúsculo, estava ali, no caderno de Chico Xavier, escrito por uma mão que nunca tinha visto aquela caixa de sapatos. Chico parou de escrever, empurrou o caderno na direção de Marcelo e disse apenas uma coisa: leia. Marcelo pegou o caderno com as mãos que não estavam tremendo, porque Marcelo Fonseca tinha aprendido muito cedo a não deixar as mãos tremerem. Leu a primeira linha, leu a segunda e parou na terceira. Porque na terceira linha estava algo que ele não esperava. Não era uma mensagem de conforto, não era um pedido de perdão. Era uma explicação. A explicação que ele tinha esperado por 32 anos. E a explicação era pior do que o silêncio. Ou melhor, Marcelo não sabia ainda. Isso, meu amigo, a gente descobre na parte 4. Porque tem coisas que só fazem sentido quando você entende o que veio antes. E o que veio antes do pai de Marcelo ir embora numa manhã de sábado, ninguém naquela família sabia. Segue o canal agora. E comenta aqui embaixo. Você acha que a explicação do pai vai fazer Marcelo ter mais paz ou mais raiva?